Toda essa cena de entrada do filme é bem legal, mas são os pequenos detalhes que tornam essa cena brilhante. Os dois primeiros takes mostram os elementos mais importantes do filme, um carro e música. Assim, o roteiro se expõe mais sutilmente através de apenas elementos visuais. A cena inteira é sincronizada com a música, cada batida de porta sincronizada perfeitamente com as batidas da música, e a jaqueta preta e branca de Baby nos conta perfeitamente como ele está em conflito e não se encaixa nesse mundo e nem nessa equipe, que se veste inteiramente de preto. E então, Baby sai do personagem durão e mostra pra gente que ele é só um jovem que adora música. E o roteiro deixa que o roubo, que é a parte mais interessante, aconteça em segundo plano, deixando a gente distante do roubo e próximo do nosso protagonista, que claramente também quer distância desse mundo. E justo quando a gente começa a pensar que ele pode estar meio nervoso por causa do crime que ele está cometendo, a gente percebe que ele só está esperando a música voltar para ele continuar cantando, mostrando que nesse momento ele já aprendeu a lidar com a parte criminosa da vida dele. Ele apontando pra frente e Baby saindo de ré é um tipo de humor muito bem-vindo nesses primeiros minutos do filme. E se você for atento o suficiente, vai reparar que ele realmente colocou a marcha ré. E além disso, também vimos uma viatura indo na outra direção. Por isso, o Baby teve que ir na direção contrária. Cada efeito sonoro dessa cena é completamente sincronizado com a música. A mudança do semáforo, a batida, a mudança da marcha. Os cortes são rápidos, mas não tão rápidos a ponto de perdermos a orientação. E outra coisa bem interessante é como a fuga é geograficamente plausível na maior parte do tempo. Você poderia seguir todas as ruas que ele entra e veria que elas realmente se conectam. Você poderia acompanhar pelo Google Maps. E também é legal que o interior do carro seja exibido tanto quanto o exterior. Faz a gente sentir a aproximação com os personagens e também sentir a ação de perto. E isso mostra que Baby não é só um piloto de fuga, ele é um dos melhores. Ele propositalmente acerta os espinhos com a lateral do pneu, evitando que eles furem. E você acabou de assistir 6 minutos do filme sem nenhuma palavra falada, apenas músicas e reações do personagem. E ainda assim você sabe praticamente tudo o que precisa saber para seguir com o filme. O título por si só já é ótimo, mas as duas linhas brancas e as linhas amarelas simbolizando uma pista é um detalhe bem interessante. Assim como a primeira cena, essa segunda também é muito legal. Novamente, a cena e a música são sincronizadas, e não tem um frame da cena onde palavras da música não aparecem em grafites, adesivos em postes, pintadas no chão ou até gravadas em árvore. Buzinas de carro, barulho de caixa eletrônico e até o barulho de motor das motos são tão bem sincronizados que até parecem parte da música. Baby até finge estar decidindo qual bebida escolher só para poder cantar a música e manter o time. E então o roteiro sutilmente introduz o principal afeto amoroso de Baby andando pelas ruas. E no fundo podemos ver o coração que antes estava preto ficando vermelho. Sutil, mas bem interessante. E no caminho de volta, novos grafites são adicionados para continuar acompanhando a música. E caso toda essa sequência não seja interessante o suficiente, podemos ver toda uma história sendo contada. Ele ser o cara que pega o café poderia até ser algum demérito, mas fica claro como ele fica feliz por estar longe da equipe, mostrando que estar lá não é uma opção, é uma obrigação. E tudo corre perfeitamente bem quando ele vai buscar o café. Mas quando ele vê Deborah indo em direção à Doc e ao crime de certa maneira, as coisas começam a dar meio errado. Ele vê um policial, um fanático começa a gritar com ele e ele quase é atropelado por uma bicicleta e por um carro. Com certeza ele é bem paciente. Se vocês não me virem de novo, é porque eu morri. Assim como J.D., ele também é meio descontrolado e Doc provavelmente deu um jeito nele também. Por isso, não vemos ele de novo. Essa movimentação de câmera pode até parecer desnecessária a princípio, mas combina perfeitamente com o estilo musical que a direção está vendendo nessa cena específica. E como vocês podem ver, Baby está usando somente a camisa branca dele, expondo que em casa, cuidando do pai adotivo dele, Baby não está em nenhum tipo de conflito entre a vida decente e a vida do crime. E assim como eu, você pode ter se perguntado como a polícia conseguiu essa foto. Por isso, o diretor faz questão de expor esse flash disparado quando Baby avança o sinal vermelho. Apesar do comportamento levemente estranho de Baby, ainda assim fica perceptível que os dois têm bastante química. Os dois atores conseguem vender muito bem um romance entre dois jovens. Quem tem problema mental na equipe sou eu. Esse posto é meu. Parece que ele só tá zoando, mas durante o filme vai ficando cada vez mais claro que ele realmente tem problemas mentais. Ele tem tinnitus. Sofreu um acidente quando era garoto e ainda houve um zumbido. Escuta a música pra abafar. Apesar desse ser um momento de revelação, a gente consegue perceber esse tinido na trilha sonora desde o começo do filme. Do comecinho mesmo, nos créditos iniciais. Em outros momentos do filme, quando não tem música tocando, dá pra ouvir constantemente esse zumbido.
colocando a gente meio que na pele de Baby. Mas que máscara é? Austin Powers. O Doc disse Mike Myers. Esse é Mike Myers. Era a máscara do Halloween. Isso é máscara de Halloween? Não, seu idiota, o assassino do Halloween. Esse é outro momento onde um pouco de humor se faz muito bem-vindo e não estraga a cena. Pelo contrário, deixa ela mais interessante, mais legal. Eles tentaram usar a máscara do Michael Myers de Halloween, mas não conseguiram por causa dos direitos autorais. Então optaram por usar essa. O que pra mim foi ainda melhor. Essa é uma das melhores cenas do filme e eles poderem fazer essa piada por causa de um problema de produção é algo bem legal. E esse é o cara da máscara. Vai, tudo! A música fala 100 policiais, mas não diz nada a respeito de um soldado da marinha. Ele usa a mesma música que usou para buscar o café da primeira vez, porém, dessa vez cantada por uma outra banda, simbolizando como Baby se sente diferente a partir desse ponto. E essa transição é bem legal, não tem efeitos e foi feito de forma prática, mas ainda assim consegue ser bem incrível e funciona perfeitamente bem. E esse aqui provavelmente é o carro que ele usou no começo do filme. Café? Por favor, leite e açúcar. Essa é uma coisa que eu percebi enquanto eu editava o vídeo. Quando o Baby tá com a equipe, ele bebe café preto, como eles. Mas quando ele tá sozinho, ele pede café com leite e açúcar. Ele quer se distanciar deles o máximo que pode, e até evita beber o mesmo que eles. Isso é interessante. Qual é a outra? Débora, a música que eu tô falando. De quem é? É Trax. T-Rex? É. Já ouvi falar. Deve ter sido meio vergonhoso, mas é absolutamente aceitável. Ele nunca terminou os estudos e vive atrás de um volante. Faltar conhecimento para certas coisas é comum. Para alguns espectadores pode ter soado que ele era burro, mas claramente a inteligência dele fica provada durante o filme. E ele ama música, mas aparentemente só conhece o tipo de música pelo qual ele se interessa. Esse é o melhor comes e bebes dos melhores comes e bebes da cidade. Nossa, esse é o melhor comes e bebes dos melhores comes e bebes da cidade. Talvez nesse momento você já tenha percebido que Baby adora usar falas que ele escuta por aí. Na verdade, ele até grava elas e remixa depois. E o filme brinca com isso quando a trilha sonora é composta por várias músicas que foram copiadas e viraram versões mais famosas depois. Assim como qualquer garoto apaixonado, ele imediatamente vai pra casa e escuta as músicas que ela gosta. Nós estamos quites, mas achou que tinha acabado? Ia ser assim? Na verdade, ele foi bem específico em dizer que eles estavam kits e não que tinha acabado. Adoro como o Tinido volta logo que Débora sai do carro. Baby deixa claro que a música é a única coisa que distrai ele do barulho e que faz com que ele consiga tocar a vida. E como ele não escutou o Tinido enquanto estava com ela, fica claro que, além da música, Débora é a única coisa que permite que ele se mantenha focado e consiga seguir em frente. Sem vidro blindado, um guarda armado, 10 câmeras, 8 caixas, 2 abertos, 11 clientes, 4 funcionários. Essa é uma quebra de expectativa das boas. Ninguém estava esperando por isso e, apesar de não ser exatamente um humor, também é muito bem-vindo. Eu adoro como o filme deixa claro a aversão que Baby tem por Doc e pelos planos de Doc para ele. Ele até prefere usar as escadas do que usar o elevador, que Doc chamou. Você topa? Eu topo, baby. Gosto muito da forma como os dois personagens são enquadrados nessa cena. Cada um está próximo a uma porta, mas do outro lado há um quarto escuro, como se houvesse escuridão no caminho entre os dois, o que realmente tem. Os dois poderiam viver um belo romance que foi parcialmente estragado pelo caminho obscuro que Baby é obrigado a seguir. E nesse ponto do filme você já deveria saber que eles jamais tocariam essa música. O Beth estava me olhando esquisito. Quer que eu mate o Betts? Só depois do serviço, bobinho. A forma como o filme tenta nos induzir a crer que Betts seria o vilão é muito bem feita. Na cena anterior, chegamos a criar um pequeno afeto por Bud por ele se aproximar de Baby e curtir um som com ele. E na mesma cena, Bud e Betts se encontrariam, mostrando como todos parecem estar contra Betts. E nessa cena fica claro como ele realmente é um criminoso que rouba ou mata por prazer. Por isso, quando chega no último ato do filme e percebemos que o vilão do filme vai ser Bud, somos surpreendidos e o filme faz um ótimo trabalho em enganar a gente até a revelação. Nesse momento você também já deve ter percebido que sempre que possível o filme vai sincronizar as ações da cena com a trilha sonora, mas ainda assim esse tiroteio sincronizado consegue surpreender a gente de novo. Não tem um único tiro que não seja sincronizado com a música. Até a duração e o volume do som são musicalmente apropriados. Isso é fantástico. Trato todo o serviço como se fosse o último. Mas o que você faz nesse grupo afeta todo mundo. Tá bom. Essa cena é cheia de detalhes. Dá pra ver Baby pegando o guardanapo que ele usou pra deixar o bilhete, e dá até pra ver ele escrevendo o bilhete. Fugiu pro mundo movido por 3 coisas: grana, sexo, drogas e ação. Porra, são 4.
Na verdade, essa piadinha foi meio previsível, mas ainda assim eu dei uma risadinha. Você ainda não viu como ele é impiedoso? Quando ele ficar vermelho, você vai ver a coisa ficar preta. É interessante que Bud esteja olhando pra Betsy, que usa uma jaqueta vermelha, e Betsy, ao olhar pra Bud, vê uma jaqueta preta. Pra gente, parece que tá tudo tranquilo, afinal ele faz remix. Mas então Doc pega a fita da Débora e a gente começa a se sentir meio tenso. Tô em todas desde que eu te conheci. Eu não canto pra polícia, eu canto pneu. Eu não sou lento, eu sou rápido. Eu vou dirigir amanhã. Eu dirijo. Na verdade é bem legal ver Baby finalmente se impondo, e é mais legal ainda que ele faça isso fazendo o que ele realmente gosta de fazer, repetir tudo que todo mundo falou. E isso mostra pra gente o desejo que ele tem de se livrar de Doc, de uma vez por todas. Vai, vai! E ele realmente se impõe, e essa é uma grande quebra de expectativas. Betsy parecia ser o principal antagonista, mas agora ele desencarnou e parece que não temos um antagonista, já que Doc, apesar de controlar Baby através de chantagens e ameaça, ainda parece depender de Baby de alguma maneira, o que garante certa segurança para o protagonista. Mas essa não é a única expectativa quebrada nesse momento. Uma leve tempestade prevista para as 4 da tarde de hoje, mas o sol deve abrir. Atlanta estará por uma leve tempestade prevista para as 4 horas da tarde de hoje. O noticiário fala sobre uma tempestade prevista para esse horário, e no áudio original em inglês também é mencionada uma construção na área, prometendo pra gente uma fuga de carro na chuva e dentro de um canteiro de obras. Mas logo em seguida tudo isso vai por água abaixo e Baby foge a pé, o que frustra um pouco, mas por outro lado o filme consegue fazer uma fuga a pé tão interessante quanto uma fuga de carro. Cada passo dele também é sincronizado com a música. Isso não fica enjoativo nunca. Eu sei que é normal que a trilha sonora dite o ritmo do filme. Diversos filmes fazem isso. Porém, eles criam músicas para o filme. E esse filme faz o contrário. Ele usa músicas que já existem e faz a cena pensando na música. E se você se perguntar como ele consegue fugir a pé dessa maneira, é só levar em conta que para fugir de carro ele precisa ser rápido, ágil e pensar sempre à frente. E esses conceitos podem ser aplicados tanto numa fuga a carro quanto numa fuga a pé. Então é aceitável que ele seja bom o suficiente sem o carro. Isso me faz pensar no seguinte: vimos no começo que Baby usa a música para marcar o tempo e manter o ritmo. Então aqui ele tá só checando a pulsação dele para saber se tá tudo bem, ou ele tá usando os próprios batimentos para controlar o ritmo. Se for a segunda opção, seria genial. Afinal, eu vi o filme umas 2 vezes sem motivo nenhum e mais 2 vezes para gravar esse vídeo, sem falar a vez que você assiste enquanto edita. E eu só percebi ele usando os próprios batimentos agora porque eu li em algum lugar por aí. Quando ele entra no carro e fica procurando por uma estação, ele acaba parando na estação 97,1. E isso, por incrível que pareça, faz muito sentido. O filme ocorre em Atlanta e a rádio que corresponde à frequência 97,1 toca exatamente o tipo de música que toca no filme quando o Baby sintoniza nessa estação. Essa música realmente ganha um outro significado cantada dessa maneira e nesse contexto. Algo bem interessante que você consegue reparar durante o filme é como os takes parecem nunca se repetir. E você também pode reparar que nessa cena a câmera se aproxima lentamente de todos os personagens, trazendo eles mais pra perto da gente e alimentando a tensão. Não é mesmo, Baby? Isso foi inesperado. Acho que Baby não poderia ter feito melhor. Acredito que nesse momento ele tenha imaginado que a melhor chance de eliminar a ameaça fosse ali e agora. Não é chofer. Várias cenas são feitas de forma prática. O carro derrapando no começo do filme, ele passando por dentro da van e agora essa cena. Então eu fico imaginando se algum cameraman foi atropelado para gravar essa cena. Tá bom, pode pegar a porcaria da fita. De primeira, a gente sente certa desconfiança agora. Mas como eu disse, Doc não é exatamente uma ameaça. E sim, apesar dele ameaçar a Débora anteriormente, ele só estava fazendo isso para Baby poder participar do assalto. Acho que ver Débora e Baby juntos, mesmo depois de todo esse caos, fez o Doc ter certa compaixão. Afinal, aparentemente, ele teve um grande amor que largou ele por causa da vida criminosa dele. Eu já me apaixonei. E dá pra reparar que ele sempre foi meio protetor quando se tratava de Baby. Não vai poder tirar o pé do pedal pelos próximos 25 anos. Doc diz que ele precisaria fugir pelos próximos 25 anos, e quando o Baby é preso, ele é sentenciado por exatamente 25 anos. Acho que isso quer dizer que mesmo que ele fugisse durante os 25 anos, ele jamais se sentiria livre de verdade. E no fim das contas, ao se entregar, ele só cumpriu 5 anos e saiu incondicional, mostrando que pagar pelos erros realmente foi a melhor opção aqui. E de novo, o filme faz um bom trabalho em quebrar nossas expectativas. A gente já imaginava que Doc morreria, mas logo depois da gente ter um leve afeto por ele, isso ninguém esperava. E Darren estava falando a verdade. Bud é impiedoso.
ansioso, e realmente ele tá vendo vermelho agora. Adoro como a cor é usada para simbolizar a ira do personagem, e isso fica ainda mais evidente quando você percebe que não faz sentido nenhum o rosto dele estar sendo iluminado pela sirene. Para isso acontecer, a luz precisaria estar vindo do painel, o que não é o caso. E essa música do Queen ficou realmente muito boa nessa cena. Tudo bem, amigo? Como eu disse, até certo ponto todos nós esperávamos que Bats fosse ser o vilão, mas o filme consegue antagonizar Bud muito bem e ele entrega um ótimo vilão pra gente. O próprio filme dá uma acenada pra essa queda algumas cenas antes. Mas levou uma coisa que eu amava muito. Agora eu vou fazer o mesmo. Por um segundo achei que ele fosse matar Deborah, mas isso parece ser tão ruim quanto. Aparentemente ele não ficou completamente surdo, mas com certeza não vai mais ouvir música da mesma maneira. E se tem uma coisa que podemos perceber durante o filme todo é como a música é importante para ele. Então tirar a música dele seria tão ruim quanto matar Deborah. E como o Baby só dirige ouvindo música, essa é a forma do filme sinalizar pra gente que acabou. A vida de crimes finalmente vai ficar pra trás. Esse mundo não é o seu. E essa é outra frase copiada de uma outra pessoa, dessa vez do pai adotivo dele. Esse é um final realista e eu gosto muito disso. Fica evidente que Baby é um bom garoto que se meteu com gente que não devia, mas as coisas ruins que ele fez, direta ou indiretamente, não podem ser desfeitas, e todas essas coisas trazem consequências. E se entregar e aceitar essas consequências é a única maneira de garantir que Deborah não seja afetada de forma alguma. Mesmo depois de ouvir tantas vezes no tribunal, eu ainda não me acostumei que o seu nome de verdade é Miles. Gosto da ideia de que desde o começo ele tenta proteger ela de qualquer coisa. Ele nem diz o nome verdadeiro dele. E o nome dele, Miles, também é a palavra em inglês para milhas, medida de distância usada pelos americanos, como os quilômetros. Achei apropriado. Todos querem felicidade, ninguém quer sofrer, mas não tem um arco-íris se não chover. E agora ele finalmente consegue o arco-íris depois de passar por toda a chuva. Mas eu me pergunto se é real ou é coisa da cabeça dele. É possível que ela espere por ele pelos 5 anos antes da condicional. Mas o fato de que ele imagina algo parecido com isso algumas cenas antes, meio que coloca a gente em dúvida. Acho que esse foi o primeiro filme desse diretor que eu assisti e pelo que eu li por aí ele é um bom diretor. E se todos os filmes têm o mesmo nível de empenho desse daqui, então sem dúvidas ele é um ótimo diretor. Eu odeio musicais e por breves momentos o filme parece ser um. Mas é tudo feito de forma tão brilhante que você quase esquece isso e até fica empolgado e ansioso quando alguma música começa a tocar. E uma das coisas mais legais, mas não tão óbvias durante o filme, é a escolha de cores para os personagens. Darlene usa rosa na maior parte do tempo. Betsy está sempre de vermelho. Bud sempre está de azul e Doc preto. Eu disse que a jaqueta preta e branca de Baby simboliza o conflito entre a vida justa e a vida criminosa dele, mas durante o filme também podemos perceber os óculos dele ficando cada vez menos escuros até o ponto de que ele perde uma das lentes, simbolizado como ele tem negado cada vez menos os crimes que cometeu e finalmente está pronto para receber as consequências de seus atos. Entre outros detalhes, as transições do filme são bem interessantes e essa é a minha preferida. A forma como o filme usa os olhares para transicionar entre as cenas, como se eles estivessem de fato se olhando naquele momento, é algo bem legal. Outra coisa que me agrada é como a camisa branca dele escurece conforme ele vai adentrando no lado escuro do crime. Também gosto como o filme sutilmente nos informa que os óculos e iPod que ele tem em excesso são por causa dos carros que ele roubou durante a vida. A música, além de sincronizada na maior parte do tempo, também parece narrar certas cenas. E se você assistir o filme de fone, vai perceber que quando o Baby tira um dos lados do fone, o som da trilha sonora passa a sair apenas de um dos canais do fone que você está usando, simulando a maneira que Baby estaria ouvindo. Isso faz a gente se sentir completamente imerso no filme. O som do zumbido, ele chegar o carro para frente para não ver a violência do assalto que ele está fazendo parte, e JG ser o único ser uma bandoleira, dando razão para ele ter esquecido a arma, são pequenos detalhes que enriquecem e muito esse filme. E por último, as cenas da TV. Vimos todas as falas sendo usadas diretamente. Eles crescem tão rápido, não é? Eles crescem tão rápido, não é? Nós dois somos uma dupla. Nada é mais importante que a nossa amizade. Nós somos uma dupla. Nada é mais importante do que a nossa amizade. E isso funcionou? E isso funcionou pra você? É a seta do touro, mas o touro não está ali por acaso ou acidente. Ele parece referenciar o embate entre Baby e Bud no final. Ele já tentou com o cavalo. Agora precisa tentar terminar a pé. Agora ele precisa seguir a pé, fora do carro, e terminar isso de uma vez por todas. Certamente esse vídeo aborda diversos pontos que você já pode ter encontrado em outros vídeos por aí. Isso acontece porque há detalhes que se destacam, seja por sua importância ou pelo seu apelo, e por essa razão são abordados repetidamente em diversos vídeos. Porém, é possível que eu não tenha percebido alguns detalhes ou tenha optado por omitir deliberadamente outros, seja devido à minha preferência pessoal, à necessidade de priorizar o roteiro do vídeo ou para manter uma duração de vídeo razoável.
Se você assistir outros vídeos sobre o mesmo filme, é provável que encontre outras pessoas discutindo esses detalhes e às vezes de perspectivas diferentes. Esse filme é realmente memorável, merecendo até um vídeo de 1 hora dedicado a ele, falando sobre a trilha sonora, a fotografia e a trama e todos os elementos que tornam esse filme uma verdadeira obra de arte.